Estamos ao vivo aí mais uma vez. Boa noite a todo mundo que está entrando nesse momento aqui para assistir essa aula. Seja você que está acompanhando a gente agora ao vivo, ou também você que está assistindo agora algum dia durante a semana ou está revisando essa aula. Seja muito bem-vindo novamente. Tá? Que bom que você está acompanhando os nossos vídeos aqui do Precursor. Continue acompanhando. Espero que você esteja anotando, esteja tomando anotações, esteja colocando em prática, porque uma coisa que eu vejo que é importante no estudo, não somente para a aula de inglês, né, que a gente vai ver agora aqui, todas as segundas-feiras nós estamos tendo, mas uma coisa muito importante para vocês levarem dentro do estudo aí, de qualquer coisa que vocês querem na sua vida, dedicar a sua vida, vocês têm que identificar e entender que o estudo e a aplicação, eles são tipo uma canoa. É como se você estivesse navegando em uma canoa. E como que você vai fazer na canoa? Se você só remar com o lado direito, você vai dar círculos. Se você remar só com o lado esquerdo, você vai dar círculos, só que do outro lado. Vocês têm que entender que o estudo e a conclusão ali de algum processo que vocês querem, né? Seja, por exemplo, aprender inglês, aprender um novo conteúdo, ou até mesmo alguma atividade, vocês têm que entender que ele tem que andar sempre usando as duas mãos para remar. Entendendo que um lado do remo é o estudo em si, e o outro lado é colocar em prática, execução. Tem muita gente que a gente vê, principalmente para inglês, né? Como eu estou na área, eu vejo muito aluno fazendo isso. Teacher, eu estudo todos os dias, eu leio todos os dias, escuto todos os dias, mas eu não consigo destravar. Falta a prática. É aquele excesso de estar estudando, mas não está conseguindo colocar em prática. Vou entrar mais detalhes disso mais no final da aula, tá? Que é com relação a exatamente esse assunto, porque nós vamos falar hoje sobre isso também, destravar um pouco mais a confiança ali para poder falar, né? Antes de tudo, antes da gente começar definitivamente a aula de hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem aí tanto no canal aí do Precursor, seguir a nossa página lá do Precursor, tá bom? É Bizu do Precursor, que está no Instagram. Não deixem de conseguir essa oportunidade, tá? A oportunidade, ela vem em alguns momentos e ela só serve para quem realmente estiver preparado. Se você usar o Precursor aqui, que é uma oportunidade, e agarrar essa oportunidade que está na sua frente, e utilizar ela para se preparar, pode ter certeza que quando surgir a oportunidade de fora que você esteja precisando, seja um emprego, ou alguma nova parceria, você vai estar preparado, tá? É exatamente isso que chamamos de sorte, né? A sorte nada mais é que o seu preparo junto com a oportunidade aparecendo. Então, se a oportunidade aparecer e você não estiver preparado, você não consegue. Se você estiver preparado e a oportunidade não aparece, você também não consegue. Só que se você sempre se manter preparado, quando a oportunidade bater ou chegar, você consegue. Então, o Bizu do Precursor, ou o Precursor, né, no caso, o Bizu do Precursor no Instagram, é exatamente isso. É a gente te preparando, te deixando preparado para quando chegar essa oportunidade, você estiver preparado em condições de abraçá-la. Então, não deixe de perder os conteúdos. Se você ainda não tem o aplicativo baixado, na descrição vai ter o link para você baixar. Baixe esse aplicativo, lá você vai conseguir acompanhar as aulas também. Tem as informações dos instrutores, tem as informações do projeto, você consegue estar consultando mais lá, tá bom? Não percam essa oportunidade. Agora vamos para os slides aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre a aula, o que a gente vai aprender hoje. Então, na aula 3, fundamentos da gramática, só que de uma forma um pouco diferente, tá bom? A gente vai falar um pouco mais de representação de cenários comuns e vamos falar sobre o desenvolvimento da confiança na fala. Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns cenários, na verdade vão ser três cenários comuns para quem está querendo aprender inglês. São 3 cenários que normalmente alguém que está aprendendo inglês tem o objetivo de necessita aprender para o objetivo que está pretendendo. E depois a gente vai falar sobre aquilo que eu já introduzi aqui no vídeo, né? A gente vai falar sobre o desenvolvimento da confiança na fala. Vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para estar conseguindo soltar o inglês, estar conseguindo aprender de fato, não ficar só com aquele conhecimento retido. Beleza? Então vamos lá, é uma aula um pouco mais
sucinta hoje, só que com conteúdo muito bom. Então, se vocês lerem aqui comigo, como que vai funcionar? Vou pedir para vocês estarem praticando o processo de shadowing que eu venho rebatendo aqui com vocês todas as aulas, tá? Por quê? Aqui ele vai muito... a gente vai exercitar muito sobre fala, né? Exatamente a fala, que é o que eu vou te explicar como destravar no final. E mostrando para vocês a representação aqui nesses textos, eu criei pequenas conversações, né? Nesses 3 contextos que a gente vai conversar, que são comuns de acontecer em alguma situação de alguém que está aprendendo inglês. E eu preciso que vocês exercitem aí desse lado. Então, toda vez que eu ler aqui a fala ou a frase, eu vou pedir para que vocês aí em casa também estejam, né, repetindo, para que isso realmente reforce no seu cérebro e mostre que seja necessário você aprender aquela fala. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui a minha tela ali embaixo. Para ficar melhor para vocês estarem enxergando tudo aí. Ou vamos deixar assim mesmo. Assim, ó. Assim acho que fica melhor, tá ótimo. Então vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês uma situação comum de customer and seller. Então, é um cliente e um vendedor. Então, provavelmente, se você que está aprendendo inglês vai viajar para algum lugar, você provavelmente vai passar em alguma loja, tá? Sendo loja de roupas, que é o caso de agora, sendo uma loja comum de comida, realmente, alguma lanchonete, ou algo do tipo, você vai passar por uma situação parecida como essa. Então, eu trouxe pensando exatamente nisso, tá? Uma das situações é compra de alguma coisa, um envolvimento entre um vendedor e um cliente. E vamos entender um pouquinho da situação aqui. Como que está acontecendo? Ó, se vocês verem ali, eu deixei separado em verde é o customer, que é o cliente, e em vermelho está o seller, que é o vendedor. Então, antes de mais nada, já fica aí também um ensinamento de vocabulário. Customer. Customer. Veja como a pronúncia é um pouco diferente, tá? A gente tem diversas pronúncias, diferenças de pronúncias em vogais no inglês. Não é customer, nem costumer. A entonação é no começo e é com O. Customer. Customer, então, cliente, tá bom? Cliente ou consumidor. Seller. Seller. Seller é o vendedor, tá bom? Seller vem de sale, que é a venda de fato, né? Que escrito fica sales, sales, vendas. Mas seller é o vendedor em si, é quem está vendendo algo. Então vamos de fato ali para as vias de fato ali da conversa. Então o cliente ele chega ali, né? O customer ele chega e pergunta: "Excuse me, do you have this shirt in a medium size?" Vamos lá, repita comigo, hein? "Excuse me, do you have this shirt in a medium size?" Então ele pergunta: "Você tem essa camisa? Licença, você tem essa camisa num tamanho médio?" Você vê ali então size, que é tamanho, né? E aí você vê uma coisa bem importante ali de você parecer ser educado, tá? Ali na hora que você for conversar. Tem muita gente que foca tanto em saber se tá falando algo certo, que vai direto ao ponto. Então você chega e fala, tem gente que já chega e fala direto: "Do you have this shirt in a medium size?" Então parece que você é meio arrogante, já tá chegando direto, não dá um bom dia, sabe? Dá essa impressão. Então, excuse me. Excuse me. Então repitam: excuse me. Excuse me é um bom jeito de você começar uma conversa com algum estranho. Então você está falando licença, né? Excuse me, do you have this shirt in a medium size? Shirt, que é camiseta, medium size, tamanho médio. E o vendedor fala: "Yes, we do." Sim, nós temos. "Let me check in the back." Então, let me check in the back. Let me check deixa eu verificar. E in the back. Back geralmente a gente associa como trás, parte de trás, ou costas. Só que nesse caso aqui ele está se referindo ao estoque. Então, às vezes, quando nesse contexto falar back, a gente está se referindo ao estoque, tá bom? Em contexto de vendas de lojas, tá? E o cliente fala: "Great, thank you." Ótimo, muito obrigado. Aí ele chega e fala: "Here you go."
This is the medium size. Here you go. Here you go, ele tá chegando e falando, tá aqui. Aqui está. Here you go, this is a medium size. Esse aqui é um tamanho médio. Aí ele fala, how much does it cost? How much does it cost? Então vejam aqui mais uma frase importante aí para vocês estarem aprendendo. Se você quiser viajar e quiser perguntar quanto custa algo em inglês, né? How much does it cost? How much does it cost? Então, quanto isso custa? Ele fala, it's $25 in this case, okay? But we have a 20% discount today. Repitam comigo devagarzinho. But we have a 20% discount today. 20% discount today. Então ele fala, é 25, mas a gente tem 20% de desconto hoje. E o cliente fala, that sounds good, I'll take it. E aqui a gente tem duas frases aí importantes também para vocês estarem aprendendo. Aqui ele fala, that sounds good, that sounds good. Lembrem-se também, gente, quando forem estar aprendendo, não tentar pronunciar como está exatamente escrito. Peguem sempre como que um nativo fala e repitam. Que aí você vai aprender como que é falada aquela frase, tá bom? Fica mais fácil de você pronunciar melhor como um nativo e fica mais fácil também de você entender quando alguém falar. Então, that sounds good. Aqui ele fala, na tradução literal fica, isso soa bem, isso soa bom. Só que o que ele significa? Ele fala, parece legal, parece bacana. I'll take it. I'll take it. Novamente. Na tradução literal ele fala o quê? Eu vou pegar isso. Só que não é o que significa. Daí vale aquela importância do que eu falei para vocês. Aprendam como o inglês realmente é falado. Não somente gramaticalmente. Porque às vezes você vai pegar a gramática, mas não... Aí depois você escuta alguém falando isso lá fora, você não vai entender nada. Tá? I'll take it. I'll take it. Reparem que I'll take it. Todo o T que você fala, que somente tem o T, não o TH, eles não têm muito T. Take it. Não é take it. Falem como T. Então, I'll take it. E isso significa eu vou levar. Então, I'll take it, vou levar. Would you like to try it on? Would you like to try it on? Novamente, would you like to try it on? Então ele fala, você gostaria de provar? E ele fala, yes, please. And if you need any assistance, just let me know. If you need any assistance, just let me know. O que significa isso? Just let me know. Just let me know é só me deixe sabendo, né, na tradução literal. Mas é tipo assim, qualquer coisa você me avisa. Tá? Trazendo para o português. Qualquer coisa você me avisa. Just let me know. Ok? No próximo slide aqui, a gente vai ver algumas palavras ou frases que eu deixei exatamente como principais para você tá pegando aí como vocabulário. Então, shirt, que é a camiseta. Shirt. Size, que é tamanho. Size. Let me check. Let me check. Let me check. Let me check é, deixa me checar, deixa eu verificar. How much does it cost? How much does it cost? Sorry, não falei o significado, né? How much does it cost? Como eu já tinha falado no slide anterior, quanto que isso custa? That sounds good. That sounds good. Parece bom. I'll take it. I'll take it. Vou levar. Would you like? Would you like? Você gostaria, ou I would like também, I would like the... O que isso significa? Porque eu deixei enfatizado essas duas frases. Tem muita gente que vai lá fora, principalmente em restaurantes, e fala, quando o garçom pergunta o que vai querer, ou em alguma loja, o que você vai querer, o que o senhor vai querer, eles respondem o quê? I want... Tarará. Então, I want this shirt. Vamos supor que o vendedor chegou e perguntou, ele fala, I want this shirt. Parece rude se você fala I want. Então nunca diga I want. Se você quiser alguma coisa, você fala I would like this shirt, please. I would like this shirt, please. Porque, eu gostaria de ver essa camiseta. Eu gostaria dessa camiseta. Ou se fosse num restaurante, né? I would like this sandwich, please. Gostaria do sanduíche, por favor. Se você fala I want, é como se tivesse alguma pessoa mimada, sabe? Eu quero isso, eu quero aquilo.
parece que você está sendo rude com quem está te atendendo. Então sempre use I would like, ok? E just let me know, me deixe sabendo. Qualquer coisa estou aqui, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem uma situação de meeting, tá? Então a gente tem uma situação de reunião do escritório. O que é coworker? Coworker são colegas de trabalho. Então, coworker é um colega de trabalho. Então, a gente tem a conversa aqui de dois colegas de trabalho falando sobre uma reunião, em uma reunião. Então, C1 em verde é o colega 1 e C2 em vermelho é o colega 2. E o primeiro fala, Good morning, everyone. Let's start the meeting. Good morning, everyone. Let's start the meeting. Bom dia, todo mundo. Vamos começar aqui a reunião. E o coworker 2 responde, Good morning. I prepared the agenda for today. I prepared the agenda for today. Aí muitos de vocês veem aqui, a frase inteira ela significa, bom dia, eu preparei a pauta da reunião de hoje. Preparei a pauta de hoje. Muitos vão ver aqui, agenda. Agenda. Agenda é um false friend, tá? Nada mais são que palavras que você assimila com alguma palavra em português, que parece muito, mas na verdade tem outro significado. Então, agenda, em inglês, não é a mesma coisa que a gente tem de, tô me agendando, tô me planejando. Em inglês, a gente tem 3 formas de falar algo desse tipo, que é o calendar, schedule e agenda. Calendar é exatamente o calendário, tá? Não tem nada escrito, é realmente o calendário. Tem o mês, tem os dias da semana. Schedule, aí ele já entra com uma parte de cronograma, então é como se fosse realmente algo planejado. Mas schedule, então quer dizer que você tem um cronograma ali a seguir. E agenda é pauta, tá? Então toda vez que eu for falar de reunião, tiver uma pauta sobre o que vai ser falado, você usa agenda, ok? E ele fala, thank you, let's review the project timeline first. Então vamos rever aqui, né, o tempo, a linha do tempo, né, timeline do projeto primeiro. Então vamos ver aqui o que a gente precisa fazer, quais são os prazos ali do projeto primeiro. E ele fala, sure, according to the schedule, lembra que eu falei? Cronograma, o que está planejado. According to the schedule, we're on track for the deadline. Presta atenção aqui. We're on track for the deadline. Então lembra do verbo to be que eu falei na aula passada? Quando ele está contraído, o we are, nós estamos, ele fica assim, ó, we're on track for the deadline. Então ele quis dizer o que aqui? Claro, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos a tempo ainda do deadline. O que é o deadline? É o limite. É o prazo limite de alguma coisa, tá? Então ele está falando aqui, nós estamos ainda a tempo do deadline. E depois o coworker 1 fala, that's great to hear. Are there any updates on the budget? Devagarzinho. That's great to hear. That's great to hear. Are there any updates on the budget? Então ele fala, isso é muito bom de escutar. É ótimo de escutar isso, né? Que a gente tem tempo ainda, que ele estava falando, né? Are there any updates on the budget? Então ele fala, a gente tem algum, então N, ele sempre expressa essa ideia de ou é 100% ou 0%. Então a gente tem algum, ou qualquer um, no caso aqui ele está dando uma ideia positiva, né? Então a gente tem algum update, que seria alguma mudança, alguma evolução sobre o orçamento. Então, budget, orçamento, tá? E o C2 aqui, ele fala, yeah, I've reviewed the expenses and we may need to relocate some funds. Again, yes, I've reviewed the expenses and we may need to relocate some funds. O que ele fala aqui? Sim, eu estive revisando os gastos. Então, expenses são gastos. Estive olhando os gastos e nós podemos precisar realocar os fundos, realocar os investimentos, tá? E ele fala aqui, understood. Muitos de vocês devem entender. Understand. Understand é entender. E quando você fala understood, é entender no passado. Então, quando ele falou aqui understood, ele quis dizer entendido, entendi. Uma forma muito... Porque, assim,
Nesse cenário aqui, a gente está falando sobre uma reunião de negócio, certo? Então, é normal você falar um pouco mais formal. Understood é uma forma um pouco mais formal de você falar que entendi. Como que eu posso falar entendi em inglês um pouco mais informal? Você está falando com alguém, só conversando realmente na rua, ou está falando com algum amigo. Você pode falar I got it. I got it. Fica I got it. Entendi. I got it. Depois vocês vão ter aqui uma aulinha também extra aí sobre o get, que é o pulo do gato do inglês. Você consegue usar get para um monte de coisa, tá? E ele fala, understood, let's discuss potential solutions later in the meeting. Então, understood, vamos lá, repitam devagarzinho. Let's discuss potential solutions later in the meeting. Então, vamos discutir aí, vamos conversar sobre potenciais soluções aí na reunião. Meeting, reunião, tá? Agreed, ele responde. Also, I've scheduled a client presentation for next week. Então, ele fez uma apresentação, ele concordou, agreed. Também eu coloquei no cronograma ali uma apresentação para a próxima semana. Vamos para o próximo slide aqui. Nesse próximo slide eu coloquei também algumas palavras para vocês frisarem aí. Então, meeting, que é a reunião. A palavra meet significa encontrar, tá? Meet, encontrar. Quando você coloca o ing, que é o famoso ing em inglês, ing, quando você coloca na palavra, ele dá a impressão, é como se fosse o nosso gerúndio em português. Sabe o ando, indo? Exatamente. O meeting, ele está usando o ing, que expressa a ideia de gerúndio, é uma ação que está acontecendo agora, no meio da apresentação, ou acabou de acontecer. E quando você junta então o meet e o ing, você está falando meeting, que é o encontro, está encontrando. Só que não é dessa forma. É como se fosse uma expressão também para estão se reunindo. Então, por isso que quando a gente vai falar de reuniões em inglês, a gente fala meeting, ok? Não necessariamente reunion. Tem também, só que é um contexto diferente. Quando a gente vai falar de reunião, realmente, a gente está falando meeting, que é onde todo mundo se encontra. Agenda é o que eu falei para vocês, né? Tem a questão do calendar, schedule e agenda. Agenda é a pauta. Então, não confundam com schedule e calendar, que realmente tem a função do que a gente fala de agenda aqui no Brasil, tá? No português. Agenda, então, pauta. Today, eu coloquei aqui, que é importante também no mundo dos negócios, principalmente você se localizar, tá? Today, hoje. Yesterday, ontem. E tomorrow, amanhã. Today, yesterday, tomorrow. Sure, coloquei aqui, sure. Por que eu coloquei sure? Porque muitos de vocês, quando estão aprendendo inglês muito básico ainda, têm o costume de responder o sim só como yes, yes. Ou um pouquinho mais diferente ali, só respondem yeah, yeah. Mas você tem muitas formas de falar. Não necessariamente o sure ele significa certeza. Mas não necessariamente quando você responde isso, ele significa certeza. Você pode ser um claro, sim. Então, por exemplo, nesse exemplo da reunião aqui, ele trata exatamente dessa forma. Sure, claro. Então, vamos fazer, sei lá o quê? Sure, claro. Não precisa necessariamente responder com yes. Schedule é aquele negócio que eu falei para vocês já, a diferença de calendar, schedule e agenda, não preciso repetir, né? Deadline, eu coloquei aqui para vocês saberem que deadline é o prazo. Então, nós temos o deadline, nosso deadline é amanhã. Our deadline is tomorrow. Nosso prazo é até amanhã. Budget, orçamento. Principalmente no mundo dos negócios aí, principalmente na administração, finanças, vocês vão ouvir muito sobre isso aqui, principalmente dependendo do seu cargo ali na empresa. Budget, orçamento. Update, mudança, evolução. Vocês estão acostumados a ver bastante updates, principalmente quando algum aplicativo vai atualizar, né? Exatamente isso, update. Updating, vai estar lá, atualizando. Então, update é uma mudança, alguma evolução, alguma atualização. Understood é o passado de understand, né? Só fazendo essa revisão. Understand, entendi. Understood, entendido. Sorry, understand, entendo, né? É no presente. E understood, entendido.
Agreed. Agreed. Então, agreed significa concordo, concordei. Agree é concordar. Agree, sem o D no final. Quando você coloca o D, ele é exatamente para expressar o passado. Geralmente é ED, só que tem algumas palavras que você não modifica. Você coloca só o D. Principalmente aqui, por exemplo, o agree. Tem 2 E's ali já. Então, você não vai acrescentar um terceiro E para expressar a ideia de passado. Então, agreed. Então, concordado. Para expressar a ideia de que, beleza, concordei. Tá bom? A próxima situação aqui, ele trata principalmente para quem está aprendendo inglês ali, para viajar. Então, ele trata aqui sobre um traveler e um hotel receptionist. Então, a gente está falando sobre um viajante e um recepcionista de hotel, principalmente fazendo um check-in. Então, é a situação nossa aqui, fazendo um check-in no hotel. E o traveler, então, ele fala, Good afternoon. Good afternoon. Welcome to our hotel. How can I assist you today? Peço perdão aqui, eu acabei invertendo ali a situação, tá, gente? Onde estiver T ali, vocês raciocinem sendo o R, que é o receptionist, e onde estiver o R é o traveler, tá? Na hora de colocar ali o T e o R, eu acabei invertendo. Mas não interfere muito aqui no conteúdo. Vamos lá. Então, o primeiro ali, que é o recepcionista, né? O receptionist, ele fala, Good afternoon. Welcome to our hotel. How can I assist you today? Repitam, então. Good afternoon. Welcome to our hotel. How can I assist you today? Ele fala aqui, então, bem-vindo ao nosso hotel, como que eu posso ajudá-lo hoje? Como que eu posso te ajudar hoje? Aí entra uma palavrinha que é o false friend, igual o agenda. Então, assist. Assist. Ele parece muito com que palavra em português? Assistir. No inglês, assist ele significa ajudar, tá? Ele não tem a ideia de assistir. Então, assistir em inglês seria watch. Ou até mesmo see, de ver, né? Ver, see, watch, assistir. Em inglês, então, assist não tem o mesmo sentido de português, tá? Assist é ajudar. Então, ele fala aqui, bem-vindos ao nosso hotel, como que eu posso te ajudar hoje? E ele fala, o traveler fala, o viajante, Good afternoon, I have a reservation under the name of Smith. Então, eu tenho uma reserva no nome de Smith. E ele fala, o recepcionista aqui, ele fala, né? Let me check that for you. Então, lembra da primeira situação? Let me check. Deixa eu verificar. Olha, ele ensina aqui de novo. Tá vendo como é importante você saber algumas palavras-chave? Porque elas vão sempre se repetir em muitas situações iguais, tá? Let me check that for you. Então, ele fala, deixa eu verificar isso aqui para você. Oh, yeah, I see your reservation here. Ah, sim, eu vejo aqui sua reserva. E o traveler, ele responde, Great, thank you. Could I have a room with a view, please? Então, percebam novamente aqui, ó. Could I have? É uma outra forma de você ser um pouco mais polido na hora de falar com algum estranho, alguma pessoa que você não conhece. Então, vejam que ele não fala, nesse caso, I want. Então, ele fala, could I have? Eu posso ter um quarto, né, um room, a room, with a view, please? Com uma vista. E ele fala, of course. We have a room available on the 6th floor with a view of the city skyline. Então, fala bem pausadamente aqui para vocês também estarem repetindo, hein? Estou falando pausado, então é para vocês repetirem. Novamente. Of course. We have a room available on the 6th floor with a view of the city skyline. O que ele fala aqui? Ele fala, claro, nós temos um quarto disponível no 6º andar com uma vista do céu da cidade. Então, alguns pontos aqui gramaticais para vocês estarem verificando aí. Nós vemos aqui room, que é um ponto importante. Então, a Gabriela pergunta aqui, temos uma pergunta. Teacher, o could I have também é usado para pedir comida em restaurantes? Sim, não é muito comum, tá? O que é mais comum de ser usado é would I. I would like, que você está pedindo, né? I would like, eu gostaria de tal coisa. Então, você fala o nome do prato. Vamos supor que está num local que vende algum restaurante que faz pizza, comida japonesa, tudo mais, né? Ou Italian food, que é comida italiana. Só que você chega, I would like a pizza, please.
Então, eu gostaria de uma pizza. Aí você fala, could I have a napkin, por favor? Posso ter um guardanapo? Aí ele vem e te entrega. Então, não necessariamente é um vocabulário para você pedir uma comida para falar que você quer uma comida. Trazendo para o português, vocês podem identificar como o quê? I would like, que é um modal, tá? Esses aí são modais. Eles são formas diferentes de ser utilizado. Mas, vamos lá, para deixar um pouco mais básico. I would like, eu gostaria. E I could have, eu poderia ter. Entendeu? Pegou? Sacou? Vou repetir novamente aqui. I would like, eu gostaria. E I could have, eu poderia ter. Entendeu? Então, I would like, eu gostaria. E I could have, eu poderia. Essas são as pequenas diferenças. Por isso que dá para você utilizar, sim, pedindo comida no restaurante, mas em situações um pouquinho diferentes ali, um pouco mais de detalhes, tá bom? Continuando aqui, ó. Room, então é um vocabulário bom para vocês estarem pegando, que significa o quarto que vocês vão ficar. Available. Available significa disponível. Aqui, ó, sixth. O que é sixth? Com TH no finalzinho ali. TH você pronuncia, não esqueçam. Então, sixth. Sixth é sexto. E floor, andar. Floor pode ser chão, mas no contexto é como se fosse piso. Então, qual piso? Sexto piso. É a mesma coisa que andar. E a view of the city skyline. Skyline é a vista do céu ali, tá? E o view é realmente a visão ali. Um quarto com visão, um quarto com vista, ok? E ele fala, that sounds perfect. What time is checkout tomorrow? Então, lembra que eu falei? Today, yesterday, tomorrow. E ele fala aqui, that sounds perfect. Isso soa bem. Oh, parece bacana. What time is the checkout tomorrow? Então ele pergunta, que horas que é o checkout amanhã? O checkout, que significa checkout? Checkout é o horário de saída, tá? Ele pergunta, qual que é o horário de saída amanhã nesse quarto? E o recepcionista fala, checkout is at 11 a.m. Lembrem-se de sempre usar o at quando você vai falar sobre horários, tá? De forma bem abrangente aqui, temos in, on, at. In, para ser bem mais fácil de você tentar pegar uma visão um pouco mais abrangente, in é para coisas maiores ou um pouco menos detalhadas. Conforme você vai deixando a informação que você quer passar mais detalhada, nós temos on e, no final, at. O at são para coisas muito específicas ou bem detalhadas. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre tempo, noção de tempo, nós temos, por exemplo, anos, décadas, semanas, dias e horários. Então, percebe que o horário é bem específico? Então, é por isso que a gente usa o at, sempre para horários. E ele fala AM. Por que AM? Eu vou explicar no próximo slide aqui, só para a gente não atrapalhar o contexto, tá bom? Vamos lá. Checkout is at 11 a.m. Então, ele fala que o checkout é às 11 da manhã. E o traveler, ele responde, alright, and it's breakfast included in the room rate? O que ele quer dizer aqui? Vocês podem ver que fica um pouco mais fácil quando vocês pegam palavras-chave, dá até para entender. Vocês provavelmente entenderam aqui breakfast, ok? O que ele fala? O café da manhã, ele é incluso na taxa do quarto? Como que eu sei que é taxa? Usando essa palavra importante aqui também que eu deixei para o próximo slide. Rate. Rate. É uma coisa que eles precisam prestar atenção quando forem viajar ou tiverem qualquer situação, por exemplo, nos Estados Unidos ou fazendo alguma viagem. Rate são taxas. Então é uma coisa para você ficar prestando bem atenção para você não acabar pagando a mais alguma coisa, tá? Então, alright. And it's breakfast included in the room rate? Então ele fala, o café da manhã está incluso na taxa, e ele fala, o recepcionista fala, yes, breakfast is included. It's served from 7 to 10 a.m. in the dining area. Então ele fala, sim, o café da manhã está incluso e ele é servido das 7 às 10 da manhã na área de comer. Dining room ou dining area, ele quer dizer que é como se fosse uma área de jantar, uma área de almoço, uma área de comer. É como se fosse um refeitório, tá? A área de comer. E o traveler fala, perfect, thank you for the information. Perfect, thank you for the information. Obrigado, perfeito, obrigado pela informação.
próximo slide aqui eu coloquei para vocês, então, algumas palavras importantes. Assist, que eu falei para vocês, né? A diferença de assist e watch e see. Então, no português a gente sabe que assist, ele parece com assistir, mas em inglês ele significa ajudar. Reservation, que é uma palavra importante se você está querendo viajar, que é a sua própria reserva, tá? Check-in e check-out. Por que é importante você saber? Porque é a hora que você vai entrar e é a hora que você vai sair de alguma acomodação. Então, prestem atenção. Check-in, ele significa o horário que você tem que estar entrando. Então, o horário que você está ali na recepção, concluindo sua reserva de que você está entrando, efetivando ali, de fato, a reserva. Check-in. Check-out. Check-out é o horário que você sai. E por que é importante saber o horário que sai? Para você não acabar aumentando o rate, que é a taxa. Então, se você acaba passando do horário de check-out, você paga uma taxa a mais. Então, é importante ficar atento tanto no check-in, no check-out e no rate. Floor é o piso, né, o andar. AM e PM, que é o que eu falei para vocês que eu ia explicar. No inglês, eles não têm muito o costume de usar as horas como a gente usa aqui no Brasil, que é de 0 a 24. Então, por exemplo, quando for 3 horas da tarde, aqui a gente falaria 15 horas. Lá eles têm o costume de usar de 0 a 12 e de 1 à meia-noite. E como que eles usam, então, para diferenciar numa conversa ou num texto escrito? Na conversa é fácil de definir, porque você está falando com alguém e ele fala, vai ser às 10 horas. Você sabe que se está de dia, já passou das 10, por exemplo, vai ser às 10 da noite. Mas se tiver num texto, eles usam AM para definir que é da manhã e PM depois da manhã, que na tradução significa post-meridian, que é em latim, e post-meridian ele é na parte da noite, tá? Que é depois do meridiano. E ante-meridian, que é antes do meridiano, que seria o meio-dia, tá? Dining ele é a área que eu falei para vocês, né? A área de refeição. Room, já comentamos, rate também. Pessoal, desenvolvimento da confiança na fala. Então, já passamos aqui as 3 situações para vocês estarem dando uma ambientalizada ali, né, de alguns contextos que podem passar utilizando o inglês. Agora eu vou falar aqui com vocês sobre o desenvolvimento da fala, a confiança. O que vocês precisam entender? Usando aquele contexto inicial que eu falei no início do vídeo, você está num caiaque e você precisa remar com os 2 braços. Se você só ficar estudando, você nunca vai sair do lugar. Então, o que você precisa, primeiramente, a primeira coisa de tudo, para poder destravar a fala? Primeiro de tudo, você precisa praticar. Como que eu vou praticar? É agora que eu vou te falar algumas coisas. A primeira dica que eu dou, qualquer texto que você for ler, leia em voz alta. Claro, eu não estou falando também para você falar gritando o que está escrito ali. Até mesmo se você for uma pessoa tímida, tiver gente em casa e tudo mais, não precisa falar alto, mas fale em voz alta. Comece a ler textos em inglês usando a voz alta, para você não acabar só sabendo na sua cabeça, digamos assim, o que está escrito. Que aí você acaba se transformando naquela pessoa que ela sabe o que está escrito, ela entendeu, mas para falar não vai. Então, se você começa a repetir o que está escrito em voz alta, por mais que no começo você erre bastante, já é um passo muito avançado para você conseguir sair e desbloquear a confiança da fala. Feito isso, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a praticar storytelling, que nada mais são que contar histórias. Então, o que você pode praticar? Imagine situações que alguém te pergunte alguma coisa, você está numa conversa. E você vai fazer isso imaginando, tá? Não precisa ser necessariamente uma conversa de verdade. Alguém vai te fazer uma pergunta X. Em vez de você só responder yes, ok, that's it, aquelas respostas secas, tenta fazer um storytelling. Escreve esse storytelling. Tenta deixar elaborada aquela resposta sua. Conta essa história, essa mini história sua. Que você vai ver que você vai evoluir muito. E você inclui isso junto com praticar, lendo e em voz alta. Como que você pode também melhorar a sua resposta, né? Já entrando nesse ponto. Você usa os 5 Ws, que é what, when, where, who e why. Você, pegando esses 5 pontos, que aí já entra em habilidades de mapas mentais, por exemplo, para você
começar a desenvolver um pouco mais a fala, porque ele sai daquela resposta simples que vocês estavam dando, que é exatamente o que a gente está conversando agora, e você começa a deixar elaborado. Você começa a responder quando, aquela resposta, o porquê, com quem, onde e o outro 5, que eu esqueci aqui agora falando. Mas vocês pegaram a ideia, né? Você usando 5 Ws, vocês conseguem deixar mais elaborado e deixa mais fácil de entender. Então você tem uma situação que você sabe que vai responder aquilo. Você já consegue falar, poxa, mas como que eu posso deixar essa resposta mais elaborada? Você não vai travar com medo do que responder. Você já sabe. Ah, vou responder quando, onde, com quem, por quê, certo? O que mais que vocês podem fazer? Uma das coisas que bloqueia também, acaba bloqueando, é você ter medo de como que é falado aquilo que você quer falar. Tem medo de pronunciar errado. Esse medo acaba bloqueando. Como que vocês podem fazer para deixar um pouco mais esse medo retraído? Vocês vão começar a pegar inglês real, conversas reais. Abram podcasts, peguem vídeos no YouTube de gringos. Vocês vão ver como realmente é falado aquele inglês. Comece a escutar. Escuta bastante. Escuta e repete. Pega, começa a escutar e repete. Você vai saber como que é falado, até mesmo não entendendo muito do que ele está falando ali, o significado, você vai entender como que fala aquelas coisas. Então você vai destravar um pouco esse medo. Você vai saber como que fala, então você não tem medo mais de pronunciar. Aí entra a questão ali só de adquirir vocabulário para saber o quê. Mas o medo de falar em si acaba diminuindo. Feito isso, o que você vai fazer? Então você está trabalhando nesses pontos para desenvolver um pouco a fala. Você começar a falar de fato, você vai fazer 2 coisas. Você vai entrar em grupos de conversa em inglês para você conversar exatamente, não necessariamente com áudio, tá? Mas com typing, escrevendo. Por quê? Você já começa a destravar um pouco o seu raciocínio de inglês. Aí vai faltar só realmente a fala. Usando aquele ponto que eu falei para vocês, peguem conversas reais em inglês para você saber como fala. Você vai fazer o quê? Começa a gravar o que você fala. Sozinho mesmo, não precisa ser com alguém, necessariamente. Pega textos, começa a gravar você falando. Pega textos que você mesmo escreveu fazendo seu storytelling também, que é para exercitar também sua criatividade na hora de responder. Pega e grava você falando aquele texto. Ou você mesmo pensando em alguma pergunta, como se fosse uma conversa, e você está respondendo, mas começa a gravar. Começa a analisar nessas suas gravações detalhadamente. O que eu falei? O que eu poderia ter falado? Como que sou estranho, sou melhor? Como que eu posso melhorar essa pronúncia? Para deixar ela mais completa essa resposta, o que eu poderia ter usado? Qual artifício eu poderia ter usado? Ou o que eu poderia ter falado a mais? Você fazendo isso, você começa a trabalhar muito mais o seu conteúdo interno de inglês e vai linkar junto com a fala, naquele teste que eu falei, para pegar como que se fala aquelas coisas. Quando você grava, fez todo esse background que eu falei para vocês aí de estudo, começou a gravar você falando, e você escutar e falar, caramba, tá muito bom. Poxa, tô parecendo alguém normal ali que já fala inglês falando. Na hora que você precisar falar inglês, você não vai estar com aquela trava, aquele medo. Você tá com uma confiança boa. Então, o primeiro ponto é fazer tudo isso. E ter mais confiança em você mesmo, tá? Muitas vezes a gente acaba travando não só o potencial de falar inglês ou outras coisas, com medo do que vão achar, medo do que vão falar. Só que a real ninguém liga muito para isso. Se você sair agora com o seu inglês básico e ir para os Estados Unidos, você vai pedir alguma informação na rua com o seu inglês básico, pronúncia básica, gramática básica, falando 3 palavras em vez de falar 10 do que você estava precisando falar. Quem for parar na rua por você, ele vai escutar o que você tem a dizer, vai tentar entender. Tá, entendi. É tal coisa, precisa ir para lá. E ele não vai falar, caramba, seu inglês está ruim, você precisa aprender mais vocabulário, sua gramática está horrível, sua pronúncia está horrível. Não, ele só vai entender, beleza, tchau. Você nunca mais vai ver essa pessoa na vida, por exemplo. Então, vocês têm que começar a ligar mais pro conteúdo de vocês, não tanto porque as pessoas vão achar, porque na verdade elas nem vão prestar muita atenção nisso, tá? Eles vão querer saber o significado, o que está acontecendo de fato, as coisas mais importantes.
não detalhes de perfeccionismo. Beleza? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir lá o Bizu do Precursor no Instagram. Não esqueçam de baixar o aplicativo, que o link está na descrição. Sigam também o Teacher Peterson, que sou eu, né? Seu teacher daqui das segundas-feiras. Sigam lá no Instagram, @teacher_Peterson, para mais dicas. E ali também vai ter o link para vocês estarem mais a par, mais por dentro de detalhes sobre a Wise Wings, que é a minha escola de inglês. Lá você vai ter aula em turma, aula em pequenos grupos de amigos, ou até mesmo aula particular, também com mais benefícios que outras escolas geralmente passam. Então lá você vai ter desconto em viagem, vai participar de graça da imersão que a gente vai fazer anualmente, imersão simulada, né? A gente vai juntar todos os alunos, vai juntar pessoas de fora que falam inglês ou que queiram aprender inglês num local para o nosso evento, que vai ter diversas coisas, mas de forma geral, vai ter uma palestra motivacional em inglês para vocês, vão ter oficinas, então, oficina de culinária, oficina de não sei o que, tudo para gerar esse conhecimento tudo em inglês, para dar essa vivência para vocês. E além de tudo isso, ainda evidenciamos o seu currículo. Então, você está finalizando de aprender inglês, nós notamos que você aprendeu de fato, você vai passar por nossos testes. Se for o caso, a gente vai te preparar, então, para algum certificado internacional, se você quiser. Feito isso, vimos que atestamos você, fala inglês, a gente vai colocar você no nosso banco de dados de currículos para ficar evidenciado por nossas empresas parceiras. Então, além de você aprender inglês com a gente de forma mais rápida, você faz parte de imersão simulada gratuita, você tem desconto em viagens e ainda facilita você também, talvez, pegar algum emprego ali na tua área, falando inglês, tá bom? Então, eram esses recados que eu tinha para dar. Espero que vocês tenham uma boa noite e falou!